Olá, pessoal, boa noite. Vamos aguardar alguns instantes, né, para que as pessoas possam se achegar. Boa noite. Por favor, me falem se o áudio está bom. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Nelson. Elaine. Aproveitem aí um tempinho para colocar, né, a garrafa de água próximos a vocês, né, para que os nossos amigos espirituais coloquem, né, as energias benéficas, né, que vão ajudar vocês com respeito, né, ao tratamento que vocês recebem. Tudo bem? Boa noite, Elvira, Maristela, Cristiane. Bom, hoje a gente vai discutir algumas questões. Eu vou tentar não passar de 30 minutos de palestra, né, para que a gente faça depois a parte de vibração e encerramento. Nós vamos fazer, né, a prece inicial. Então, né, vamos nos juntar nesse momento, fazer aquela inspiração, nos acalmar, né, nos assentar por inteiros, focados no momento presente. Boa noite para a Cláudia também, que está chegando, a Georgina. Divino Mestre Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez para este trabalho do Evangelho e dos tratamentos. Divino Mestre, que as tuas palavras possam nos estimular a agir cada vez mais com a mente tranquila, que os nossos amigos espirituais que estão a postos possam realizar os tratamentos, que possamos cada um de nós abrir o coração e a nossa mente para o recebimento dessas energias que irão tanto nos ajudar. Ajuda-nos, Mestre, a ter fé, confiança, fortalecer a cada um de nós. E que este tratamento de hoje e essas palavras nos ajudem a nos transformar em pessoas melhores. Que assim possamos, Senhor, conduzir a nossa existência da melhor forma possível. Agradecemos as bênçãos da semana e a oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja, graças a Deus. Oi, Cíntia. Boa noite, Fernanda. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho de cada tema que vai estar interligado. Boa noite do Perini. Quando nós estamos realmente no momento em que a atenção ela é muito necessária com respeito à busca do equilíbrio, muitos colhendo, né, aquilo que semeou ao longo da vida, nada impede que a gente semeie novas sementes, mas estamos todos convidados, de uma certa forma ou de outra, a buscar caminhos positivos, para que assim a gente tenha nessa alimentação desse dínamo, dessas energias, para que elas nos ajudem e ajudem o nosso próximo. Minha prima querida Cidinha, bem-vinda. Boa noite, Beth. Boa noite, Sandra Maria. Sandra, não é fácil. A gente sabe que cada um tem as dores, né? Elas crescem em alguns momentos elas arrefecem, né? Dá uma tranquilizada. Então é por isso que a gente está nessa proposta de buscar esse apoio junto à espiritualidade, porque a gente sabe que quando faltam as nossas forças,
a gente direciona para o alto, né? Sabe que quando a gente está nas crises de depressão, a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para cima, né? E procura sempre olhar para o céu, olhar a beleza, seja da lua, das estrelas, sair um pouco dessa visão um pouco mais fechada, sabe? Isso é uma postura que nos ajuda a olhar para outros horizontes, né? Então, é um esforço que a gente faz, é uma luta muito grande, mas que nós precisamos, né, fazer esse trabalho conosco. E justamente a proposta das palestras, dos tratamentos, é nos ajudar, ok? Se você precisar de alguma conversa, você pode procurar o nosso atendimento fraterno e pode conversar com os socorristas também, tá bom? Nós estamos de braços abertos para ajudar a qualquer um que necessite. A orientar, a escutar, que às vezes a gente precisa tanto da escuta, né? Mas a gente fica um pouco envergonhado, né? Mas a gente não, ninguém está sendo julgado com respeito a nada, pelo contrário, a gente está acolhendo, né? E acolhendo a gente busca, faz prece junto, sabe? É bem gostoso, vai ajudar, tá bom? Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre os completistas, né? A gente está hoje numa situação que requer cuidados, né? A gente sabe que precisamos, né, ter uma rotina diferenciada, porque a gente sabe que existe uma nova cepa. Então, a nossa responsabilidade, nossa autorresponsabilidade também, ela é o foco das questões, né? E isso se estende a tudo. Se estende à nossa forma de pensar, né, de como a gente faz essa higienização mental por meio dos tratamentos. Também, né, a higienização física, que é muito importante, e a higienização emocional, né, que é se permitir buscar coisas boas para que isso faça uma reciclagem dessas energias que estão paradas, né? Então a gente percebe, né, que as energias que são negativas, elas são como água parada. A gente comentou isso em outros encontros, né? E aí a gente precisa dar uma limpada, né? Então a gente pede, né? Os nossos amigos espirituais estão aí para nos ajudar, nos apoiando. Eu estou lendo um comentário aqui da Patrícia, né? Que seria muito bom conversar com a Fábia. Ela está fazendo um trabalho às 10 horas da manhã, né? Dessas conversas e tudo. É bem interessante, sim, né? Deixar um recadinho, né? E a Fábia, ela ajuda bastante. As reflexões que ela traz, assim, é super bacana. Vou retomar aqui a questão, né? Um espírito completista é uma condição mais rara, né? Digamos assim. Por que acontece? Quando é feito o planejamento espiritual, a gente tem lá, né? Um planejamento encarnatório. E dentro das obras do André Luiz, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna também, tem aí uma condição que se conta uma história, né? Em que um irmão retorna, né, à pátria espiritual e que é feita uma festa para ele, porque ele conseguiu atingir uma maturidade, né? Então, assim, nós sabemos que para cada existência a gente atinge alguns graus, né? Eu estava vendo algumas palestras de outros palestrantes, né? E que, digamos assim, numa existência eu consigo resolver questões de organização financeira. Na outra, eu consigo aumentar um pouco mais esse equilíbrio nessa questão e eu já vou tratar de um outro quesito, por exemplo, as questões emocionais. E aí, a gente vai, né, balanceando essas questões. A gente vai balanceando, né? E isso, a gente vai ter cada vez mais conquistas para o espírito, as habilidades também. Então, quando a gente fala assim, a pessoa é forte em esportes, ela é forte em ciências, aquilo tudo foi uma conquista do espírito, né? Que já foi ali trabalhando por várias encarnações.
E aí que nos aponta também a literatura espírita é que essa condição de ser completista, ela tem uma certa dificuldade de ser alcançada, porque depende da maturidade do espírito, né? Então, esse personagem da história, né, que é contada aí nas obras do André Luiz, diz que essa pessoa, ele, né, quando esteve na Terra, ele conseguiu ter um equilíbrio, né, das questões, é, dos conflitos, ele conseguiu construir uma base sólida, né, com respeito aos exemplos, também estimulou na própria família, né, um bom direcionamento, um bom exemplo moral, né. E aí, por que que isso é raro, né? Como nós estamos aí nessa condição, né, dessa transformação que está ocorrendo aos poucos, né, dessa transição planetária, a gente tem ainda a questão dos excessos, né? Seja no álcool, no tabagismo, numa certa negligência conosco mesmo com respeito à atividade física, que a gente muitas vezes tem até um aconselhamento médico e a gente não segue, a forma da gente se alimentar, que a gente também acaba que não conseguindo cumprir, porque tem fases na vida da gente que a gente está mais frágil, né? Ou a gente vai, né, muito para os doces, ou a gente vai muito para o chocolate, né? Enfim, são coisas que aos pouquinhos vão reduzindo, né, essa fortaleza, né, do nosso corpo. Nosso corpo, ele vem, né, preparado aí nas condições do espírito durante o planejamento, com uma energia, digamos assim, está programado para viver 90 anos. Mas as nossas condições mentais, as condições emocionais, né, que está relacionado ao comportamento, né, e a Fábia Lima fala muito disso de manhã, né, é, essas questões dos conflitos, né, de a gente vai despendendo a nossa energia, a gente perde a nossa energia vital. E aí ocorre de voltar antes dessa programação. A gente está vivendo hoje uma dificuldade muito grande porque nós estamos percebendo que estão ocorrendo muitos desencarnes, né? Mas são condições particulares, né? E que, assim, não é só porque Deus quis, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de pensar, puxa, será que o que eu estou fazendo está certo? Né? Será que o que eu estou fazendo é o que Jesus recomendou? E por que que eu não estou fazendo? Né? Isso é uma conversa que a gente tem com a gente, né? Isso é constante, né? E nós sabemos que há certas condições do espírito, né, que impedem, sobretudo a questão da vontade, né? Como a gente encontrar essa motivação, né? O que que faz a gente, pensando assim no modo prático, né? O que faz a gente levantar da cama de manhã? Muitas vezes, olha só que coisa, né? É a coisa mais comum do mundo para todo mundo, que é pagar conta, né? Então, eu tenho que levantar da cama para que eu consiga pagar as contas, né? Mas não é uma motivação assim, puxa, eu vou lá trabalhar porque eu me sinto realizado pela profissão que eu escolhi. É uma pressão psicológica sobre si mesmo. E quando você levanta nessa condição da pressão, você já começa um pouco, né, perder um pouquinho de energia psíquica. É diferente quando você, por exemplo, a gente fala muito do voluntariado. Existem muitos estudos dentro da psicanálise, né, que trazem para a gente informação de que a pessoa se redescobre, né, ela se reconhece, ela começa a perceber a importância de si, né, na verdade, um caminho que tem um estímulo, uma motivação, né, do se doar um pouco ao outro, que é totalmente diferente de quando a gente faz alguma coisa obrigatória. E isso tudo vai interferir na vida da gente. Então, o que que nós temos, né? A gente precisa aprender a fazer a gestão das oportunidades, em especial a gestão do nosso tempo, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente escolhe alguns caminhos querendo agradar o outro, né? Querendo mudar o outro,
E aí a gente começa a perceber que a gente está perdendo nosso tempo, que deveria ser usado para construir nosso caminho, para construir nosso equilíbrio. A gente realmente acaba se abandonando, pressionado por algumas questões, né, da insatisfação também, da insatisfação pessoal, e isso faz com que a gente, né, escorregue um pouco no caminho, leve uns tombos, né. Então, eu achei interessante comentar essas questões, né. Sabemos que a condição do ser completista ela é um pouco mais difícil por causa dessas questões nossas, né. A gente tem ainda essa dificuldade de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa alma, de nos dar esse tempo, né, que a gente precisa, de nos nutrir com coisas boas, né? Então, às vezes a gente está tão viciado naquele caminho, está tão acostumado em estar naquele caminho, né, do comportamento vicioso, que a gente tem uma dificuldade para desenvolver um caminho virtuoso, que é uma construção, né? A gente falou disso em outras, em outros evangelhos, né? E aí eu queria trazer para vocês algumas questões do livro dos Espíritos. Eu vou ter que olhar um pouquinho assim, porque a letra é pequenininha, mas que eu achei interessante da gente discutir um pouquinho, que é a questão 976 e 979 do livro dos Espíritos. Então, quando a gente está assim diante, né, de compreender como funciona a questão das leis, a questão das encarnações, das provações que nós passamos, aí vem a seguinte pergunta: a visão dos espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição? Em que se toma a sua felicidade se é perturbada? O que a gente está presenciando, né? Que há uma perturbação muito grande nesse momento, né? Então, aqueles que conseguiram construir, né, a sua edificação, digamos assim, né, seja pela doutrina, não importa, né, a designação religiosa, mas que houve esse cultivo, né, essa conexão com Deus cultivada já há algum tempo, é um pouco mais fácil. E aí, o que acontece? Esses que já alcançaram, né, um patamar um pouquinho melhor, são os que vão ajudar aqueles que estão mais fragilizados, né? Então, assim, todo dia, na minha cabeça fica essa questão, sabe? Porque quanto mais nos é dado, mais a nós nos é cobrado. Então, com respeito à responsabilidade do que a gente fala, de como a gente se conduz diante da vida, e também dessa preocupação, esse anseio, né, de estender a mão para o outro, porque a gente percebe que o sofrimento das pessoas está muito grande, né? Então a gente tem uma indignação, digamos assim, quando a gente vê que as questões poderiam ser melhor conduzidas, né, por nós e para o nosso próximo. E aí a resposta da questão 976 é a seguinte: que não é uma aflição, posto que sabem que o mal terá um fim. Ou seja, a gente está aí passando por essas questões um pouco mais difíceis, né? Mas como já ouvi dizer por aí, né? O amanhecer está logo aí. Então, esses espíritos bons, né, que nos acompanham, eles ajudam os outros a progredir e lhes estende a mão. Essa é sua ocupação e um prazer quando tem êxito. Então, o que a gente reflete nesse sentido? Muitas vezes, quando a gente está deprimido, a gente fecha a porta, né? A gente se isola, né? Então, a gente precisa de fazer um pequeno esforço, porque os nossos amigos espirituais, eles só podem nos auxiliar se a gente abrir o nosso coração. Eu já contei para vocês que eu gostava muito de ir em igreja vazia, né? Que era quando eu sentava, né, me ajoelhava e eu fazia as orações e eu percebia as presenças espirituais ali me amparando. Quantas vezes eu fiz isso, né? De buscar esse socorro.
E eu lembro de um comentário de um amigo que falava assim que o plano espiritual tem uma estratégia muito interessante, né? De que, né, fosse disponibilizados, né, os templos, igrejas, enfim, locais em que a pessoa pudesse buscar esse conforto, esse consolo. Então, isso nos ajuda, né? Porque lembrar daquela imagem lá do Michelangelo, né? Que o dedo de Deus está estendido e o do homem, né? Às vezes está um pouquinho assim, porque falta um pouco da vontade, né? Mas quando ele encontra sintonia, né? A gente não tem a ligação, é essa sintonia que os nossos amigos espirituais esperam de nós. Eles esperam que a gente abra o coração, abra a nossa mente, para que eles possam nos ajudar. Então é fundamental que toda vez que vocês tiverem, que seja 5 minutos no dia, fazer uma prece, né? Então a gente repete, né? Ao acordar, ao dormir, quando sentir necessidade, uma prece que seja do coração de vocês, né? Porque eles sabem aquilo que a gente tem necessidade. Eles sabem antes da gente pedir, né? Naquela passagem do pedir obtereis, que eu não vou lembrar agora o capítulo, mas fala disso. Agora eu vou um pouquinho para a questão 979. Aí ele pergunta: as provas que restam a suportar para rematar sua purificação não são para a alma uma apreensão penosa que perturba a sua felicidade? E aí os nossos amigos espirituais respondem, né? Para a alma que ainda está enlameada, sim. E é por isso que ela não pode gozar de uma felicidade perfeita, senão quando esteja purificada. Mas para aquela que já se elevou, o pensamento das provas que lhe restam a suportar nada tem de penoso. O que quer dizer tudo isso? Que quando a gente cultiva o hábito da busca do conhecimento, autoconhecimento, conhecimento, ação bem, isso tudo vai deixar a nossa caminhada um pouco mais leve, né? Aqui, a nossa proposta, eu estou estudando junto com todos vocês, né? Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem sua prova, né? Mas é um momento bacana que, além de ter esse suporte da espiritualidade nos apoiando, tem também essa proposta dessa conversa, né? Da gente se dar de presente esses momentos, né? É como se a gente tivesse saindo de uma tempestade e buscando um lugar seguro, né? Imaginem, né? Um lugar gostoso, com uma lareira, a tempestade está lá fora. Aí você tem um calorzinho ali, né? Do, né? Dessa lareira, né? Tem uma pessoa ali para te receber, para te amparar. Os amigos espirituais fazem muito isso, de estar ali com a gente e buscando a melhor forma de nos apoiar, de nos inspirar, de nos motivar, né? Mas realmente há uma dificuldade nossa, isso é para todo mundo, né, gente? Em um momento ou outro, com maior peso ou menor peso, né? De sabe que essas dificuldades ocorrem. Então tem dia que a gente, eu não quero fazer nada, né? Eu quero ficar quietinho. Mas a gente não pode deixar que isso se arraste, né? Porque aí nossa vibração, ó, vai lá para baixo, cai. E aí, quer saber? Vou botar uma música que eu gosto, ó, e a vibração, ó, sobe, né? Fica numa condição melhor. Então, é uma luta diária, né? E assim, né, precisamos criar, né, essas condições para que a gente consiga se elevar e que a gente também possa olhar um pouco para o outro, para a necessidade do outro. Inclusive, eu queria até comentar que, né, o Grupo Espírita Cascata de Luz está fazendo um trabalho muito bacana para auxiliar algumas famílias, né, que passam por uma necessidade material muito grande, estão sem alimentação. Então, elas estão organizando cestas básicas. Olha só, são pessoas que têm uma vida muito corrida, muito corrida.
mas elas dispõem um pouquinho do tempo delas, um pouquinho da possibilidade delas de estender a mão. Esse estender a mão não precisa ser uma coisa gigantesca, né? Pode ser desde né, de ajudar com mantimento, então eu aproveito até para quem tem uma proximidade com o nosso grupo, ou mesmo queira, né, saber uma forma de ajudar, converse com a gente, né, para que a gente consiga unir forças e ajudar essas famílias. A outra forma de ajudar é indicar um livro, indicar as palestras, é levar um conforto, né? Quando a gente está nessa questão assim mais da tristeza, né? A gente colocar uma meta por dia, assim, só por hoje. Ah, quando chegou outro dia, só por hoje, né? E ter essa pequena ação, né, por nós mesmos. E nós vamos ter um suporte espiritual sempre. Então, bacana também, assim, eu sei que é um horário um pouco mais tarde, mas a gente já vai dormir com uma energia mais gostosa. Olha só que interessante, né? De manter essa vibração mais positiva, vai facilitar também o trabalho da espiritualidade, porque esses tratamentos eles continuam durante nosso sono físico, né? Então a proposta é que nosso tratamento não seja muito longo, né? Porque sabemos que muita gente vai trabalhar no dia seguinte, são pessoas que acordam muito cedo, chegam muito tarde, né? Mas que não vão ficar sem um apoio, né? A nossa sede vai voltar a funcionar a partir do dia 8 de março e vai continuar os trabalhos virtuais aqui, né? Então, nós fizemos essa alteração de horário para que mais pessoas fossem alcançadas, né? E que também a gente percebe que tem um certo benefício, porque, opa, eu vou descansar com a mente mais tranquila, as crianças já vão estar dormindo, né? Claro que tem algumas exceções, né? Os meus não dormem cedo. Mas a gente percebe que, puxa, a gente vai dormir mais tranquilo, mais calmo, mais sereno, né? Então, tem uma certa vantagem, né? Então, a gente pede que divulguem essas palestras, né? E sexta-feira a gente vai ter uma palestra bacana também. Fiquem atentos, né? Com respeito às nossas divulgações. E então, eu acho que eu vou encerrar essa questão, né, das nossas discussões, né? Vamos buscar, né? A gente sabe que é uma condição mais difícil, mas é uma questão de escolha também, né? Eu não tenho como colher, né, os lírios, né, se eu não planto a semente do lírio. Então, assim, eu preciso buscar ferramentas, buscar estratégias para que, né, no médio, longo prazo, eu perceba uma melhora em mim, né? Tem tantos atendimentos com psicólogos online, tem muito psicólogo ajudando gratuitamente ou com valor simbólico, tem o CVV também, temos o nosso atendimento fraterno também para aliviar um pouco essa dor, né? Essa escuta ela é importante. Eu lembro que quando eu era muito jovem, que eu passava pelas crises de depressão, eu tinha um amigo a quem eu podia recorrer. Depois eu passei por uma psicóloga, né? E, então a gente percebe que muitas vezes a gente está carregando aquele peso, aquela coisa na cabeça da gente, e aí quando a gente desabafa, a gente sai leve, né? Seja do atendimento online, seja do atendimento do psicólogo, presencial, né? Então vamos buscar essa melhora de nós, porque há uma torcida muito grande lá do outro lado, para que a gente possa aproveitar melhor a vida da gente, né? Então, reforçando aí, a live com a Fábia Lima é às 10 horas da manhã. É uma delícia. Assim, é super gostoso, né? Isso, Renata, tô dando uma lida aqui nos comentários também. Isso, 10 de março, né, Renata? Vai ser o atendimento presencial para quem pode estar e para quem não pode, continua o atendimento online. Amanhã a gente tem o Evangelho com Rodney. Cíntia, coloca só o horário para mim que eu já esqueci, que a minha cabeça é meio. É muita coisa para. É um cérebro para muita coisa. Temos esse Evangelho com Rodney que traz uma forma de dialogar com a gente que é super gostosa também, né?
Então, vamos fechar os nossos olhos, né? Fazer essa vibração, né? Agradecendo. Olha que legal. Ela colocou aqui 7h30, né? Que é a palestra com o Rodney amanhã. E na sexta é uma palestra com o Luiz Rivas, que vai falar sobre transição planetária. Gente, é bem legal. Olha, vale muito a pena. É um tema muito importante, né? Tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando agora, né? E aí, então, nós vamos fechar agora os nossos olhos, né? Pedir, né, os nossos amigos espirituais, eles ficam, né, disponíveis para nos auxiliar, realizando a limpeza, né, da nossa casa, a limpeza espiritual, né, tirar as coisas que não nos servem de nossa mente, direcionando essas energias ao lugar correto. Queridos amigos espirituais, enquanto vocês fazem, né, esse atendimento, nós abrimos os nossos corações e as nossas mentes para receber essas energias maravilhosas. Agradecemos, Mestre Jesus, nosso irmão maior, que disponibiliza sempre uma energia de amor muito grande para nos ajudar. Porém, nós temos consciência que depende de nós receber essas energias. Pedimos, então, neste momento, para que a gente consiga também fazer um pedacinho da nossa parte, doar as nossas melhores energias, para que os amigos espirituais possam recolhê-las e levá-las aos locais que mais necessitam, em especial os hospitais adultos, os hospitais infantis, aos presídios. Também pedimos pelas escolas e seus professores, que esses locais sejam visitados pelos nossos amigos espirituais, que eles recebam o nosso amor e o nosso carinho, as energias restauradoras. Pedimos também pelas nossas florestas, pelo equilíbrio da nossa mata atlântica, equilíbrio da Amazônia, pelas cidades que sofrem, seja com calor, seja com frio, porque sabemos que a mão do homem trouxe muitas consequências, mas sabemos também que a tua misericórdia, Senhor, ela é muito grande. Então pedimos aos espíritos que estão ligados à natureza que também utilizem parte dessas energias para distribuí-las às árvores, às aves, aos animais marinhos. Pedimos também pelos nossos governantes, pelas nossas cidades, pelas nossas casas, nossos bairros também, que sabemos que essa energia ela é tão grande que ela visita muitos lugares. E assim pedimos pelo nosso bairro, os nossos vizinhos, que possamos, Senhor, ser um pontinho de luz, onde nossos amigos espirituais possam realizar o seu trabalho, que possamos também ser colaboradores, cada um na sua possibilidade, cada um no seu talento, que assim possamos construir um planeta melhor, que depende também das nossas emoções, dos nossos pensamentos, e que, Senhor, durante esse nosso sono físico, nossos amigos espirituais possam nos visitar e dar a continuidade ao tratamento. Que possamos manter essa energia positiva até o próximo encontro. Pedimos também de antemão as bênçãos ao Rodney, que irá conduzir a sua palestra, o seu evangelho amanhã. Que possamos todos estar organizados, com a mente tranquila,
e que possamos, assim, dar um passinho de cada vez, mas com equilíbrio e com muita esperança. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, agradeço a presença de vocês. Todas as pessoas que colocam os comentários, né, sempre pensem, né, quando a pessoa está com dificuldade de saúde, sempre mentalizar ela bem, ela feliz, porque nossa mente também colabora, né? São energias que se somam, a espiritualidade trabalha com a nossa energia mental também. Então é muito importante. Agradeço demais a vinda de vocês. Tenham uma boa noite, um bom descanso e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, gente. Tchau, tchau.